Bom dia, pessoal. Bom dia, bom dia, bom dia. Bora para mais um dia que o Senhor ele já fez. Cadê o povo que acorda cedo, hein? Cadê? Cadê o meu povo? Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, prantear, eu virei até eles. Bom dia, pessoal. Que Deus abençoe o nosso dia, viu? Bora orar. Bora clamar ao Senhor nesta manhã, pedir dele discernimento para compreender a sua palavra. Mais um dia estudando Mateus. Hoje nós vamos estudar Mateus capítulo 24 e o capítulo 25. Já adianta aí, pega a sua Bíblia, lápis, caneta, borracha, marcadores de texto, viu? Amém? Jesus, Pai, Espírito Santo, nesta manhã nós queremos te agradecer por mais um dia. Pai amado, eu te rendo graças porque o Senhor é bom e sempre nos ouve. Obrigado porque nós temos o privilégio de sermos chamados filhos. Nesta manhã, Deus, de devocional, eu quero te agradecer por cada vida que já entrou, por cada vida que ainda vai entrar. Pai amado, que o Senhor nos conduza na Tua Palavra, que o Senhor nos dê discernimento da Tua Palavra, que o Senhor fale conosco. Nós queremos mesmo, Deus, ouvir aquilo que o Senhor tem a dizer. Nos livra, Deus, de sabedoria terrena, nos livra de sabedoria do homem, mas nos dê uma sabedoria que vem do alto, Pai, uma sabedoria que vem do céu. Deus, Paulo, ele clamava e ele chorava, ele sentia mesmo dores de parto por almas para que eles conhecessem a plena vontade do Senhor. Eu oro nessa manhã, Deus, em relação a isso. Pai amado, que as pessoas que estão assistindo essa live, que vão assistir, elas tenham conhecimento de quem o Senhor é. Elas tenham o pleno conhecimento da Tua vontade, Pai. Meu Deus, é muito importante um ser humano entender quem o Senhor é e qual é a Sua vontade para a vida deles. Pai amado, então revela isso nesta manhã. Traga discernimento, meu Deus, que os olhos possam mesmo ser abertos nessa manhã. O Senhor disse ao cego, o que você quer ver? E ele disse, eu quero enxergar, Pai. Ele poderia pedir muitas coisas, talvez ele poderia pedir uma bengala, um cachorro, um cão-guia. Ele poderia pedir várias coisas se ele não enxergasse a deficiência dele, Pai. Mas nós reconhecemos a nossa deficiência, Pai. A nossa deficiência ela é com o pecado. Então, em nome de Jesus, Pai, nos traga discernimento nessa manhã, nos faça enxergar o pecado, Pai, e nos livrar dele, Deus. Em nome de Jesus, nós queremos enxergar as coisas que são do céu, as coisas que são do Teu reino. Meu Deus, que o Teu amor ele seja multiplicado nessa manhã nas nossas vidas, que seja mais uma manhã gloriosa na Tua presença, mais uma manhã de exalar Cristo nessa terra, mais uma manhã de conhecer o Senhor no íntimo, que seja mais uma manhã de revelação. Eu oro ao Senhor, Espírito Santo, que venha com uma porção sobre as nossas vidas, porque somente o Senhor pode convencer o homem do pecado, do juízo e da morte. Então nessa manhã vem com convencimento, venha com discernimento sobre as nossas vidas em nome de Jesus. Eu apresento cada coraçãozinho, cada vida, cada família, Pai. Meu Deus, em nome de Jesus, que o Senhor possa mesmo retirar do nosso meio toda tristeza, toda angústia, toda dor, toda ferida, tudo aquilo, meu Deus, que tem tirado o foco do Teu filho de olhar para o Senhor. Meu Deus, toda situação que eles não têm conseguido vencer, que isso não venha roubar a paz deles nessa manhã, mas que isso venha trazer, meu Deus, essa situação venha trazer aprendizado. Meu Deus, que o Senhor venha com refrigério, que o Senhor venha com o Seu alívio, com a Sua paz, com o Seu amor, com a Sua alegria, em nome de Jesus. Nós vamos romper e nós vamos avançar no dia de hoje, em nome de Jesus. Pai, fala conosco, é o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém e amém. Bom dia, pessoal. Deus abençoe o dia de vocês, viu? Que seja mais um dia de aprendizado, que seja mais um dia de entender aquilo que Deus ele tem para falar conosco, em nome de Jesus, viu? Deus abençoe a casa de vocês. Tá todo mundo bem? Manda um sinal aí de vida. Todo mundo bem? Todo mundo rompendo? Pega aí seu marca-texto. Vamos lá. Mateus 24. Quando Jesus saía da área do templo, seus discípulos lhe chamaram a atenção para as diversas construções do edifício. Ele, porém, disse, estão vendo essas construções? Eu lhes digo a verdade, elas serão completamente demolidas. Não restará pedra sobre pedra. Mais tarde, Jesus sentou no Monte das Oliveiras. Seus discípulos vieram até ele para
para particular e perguntaram: diga-nos, quando isso tudo vai acontecer? Que sinal indicará a sua volta e os fins dos tempos? E Jesus respondeu: não deixe que ninguém os engane, pois muitos virão em meu nome, dizendo eu sou Cristo, e enganarão muitos. Grifa isso na sua Bíblia. Muitos virão e enganarão muitos. Vocês ouvirão falar de guerras, ameaças de guerra, mas não entre em pânico. Sim, é necessário que essas coisas ocorram, ainda não será o fim. Uma nação guerreará contra outra e um reino contra outro. Haverá fome e terremotos em várias partes do mundo. Tudo isso, porém, será apenas o começo das dores de parto. Então vocês serão presos, perseguidos e mortos por minha causa. Serão odiados em todo o mundo. Muitos se afastarão de mim e trairão e odiarão uns os outros. Falsos profetas surgirão em grande número e enganarão muitos. O pecado, ele vai aumentar. O pecado, ele vai aumentar. E o amor de muitos esfriará. Mas quem mantiver firme até o fim será salvo. As boas novas a respeito do reino serão anunciadas em todo o mundo, para que todas as nações ouçam. Então virá o fim. Bora lá entender esse primeiro parágrafo. Nós lemos do versículo 1 até o versículo 14. O que está dizendo aqui? Olha, eles estavam passando na frente do templo. A gente vê ali o finalzinho, né? Jesus, ele fala aquele povo, ele fala assim, ai de vocês. A gente termina o 23 falando, ai de vocês, hipócritas, fariseus, saduceus, vocês ficam colocando peso sobre os outros e vocês não conseguem cumprir. Para de ficar fazendo isso. Jesus deu aquelas últimas orientações ali no capítulo 23. E quando ele chega no capítulo 24, os discípulos de Jesus estão passando de frente ao templo, o templo do Senhor. E eles começam a ficar admirados, porque a construção que Herodes tinha feito era uma construção muito vistosa, era uma construção maravilhosa, aos olhos de muito aquilo brilhava. E ali os discípulos viram e falam assim, Jesus, olha ali as construções, né? Eles começam as diversos apontamentos acerca daquele edifício, acerca daquela construção. Jesus volta para eles imediatamente e fala assim, olha, deixa eu falar com vocês uma coisa. Estão vendo todas essas construções? Eu vou falar com vocês que não vai ficar pedra sobre pedra. Ou seja, Jesus está falando de uma destruição daquele templo. Aquele templo, ele tinha levado 46 anos para ser construído. Como que Jesus vira para aqueles discípulos que naquele momento eles estão olhando só para coisa natural? Embora eles já tenham uma caminhada com Jesus, eles ainda não têm os olhos abertos, o Espírito Santo ainda não habita dentro deles, eles não têm discernimento acerca de várias coisas. E aí Jesus está falando assim, olha, vai ser tudo destruído. Na mesma hora eles devem ter questionado Jesus, mas quem que vai destruir? Como que isso vai ser feito? O que está acontecendo? Como assim? Eles levaram 46 anos para construir esse templo. Você está falando que não vai ficar pedra sobre pedra? Fala que aquele templo, ele era de mármore branco. Era a coisa mais linda, sabe? Brilhava. Fala que nem mesmo uma montanha de neve se compara, né, ao esplendor, ao brilho que tinha naquele templo. Então eles eram admirados com aquele templo, com aquela construção. É o mesmo que se hoje no Brasil, eu acho que pelo menos eu nunca vi, não tem castelo. Mas quando você vai para a Inglaterra e você começa a ver aquele tanto de castelo, você fica maravilhado, porque na Inglaterra é monarquia, né? No Reino Unido é monarquia. Mas a gente não vive em monarquia, então não tem reinado hoje, não tem rei, não tem rainha, não tem um castelo pra gente ficar maravilhado. Então todos aqueles que veem um castelo pela primeira vez devem ficar deslumbrado, tipo, que obra, meu Deus, como isso é grande. Era isso que os discípulos estavam falando com Jesus, olha Jesus, como que tá bonito isso aqui. E era o templo, né? Era o lugar onde eles buscavam a Deus, era o lugar onde eles iam para cultuar a Deus, entregar ali as suas orações, ofertas e muito mais. E os discípulos falam isso com Jesus. Jesus volta, olha, não vai ficar pedra sobre pedra, não fica admirado com essa construção, porque vai acabar tudo. Aí Jesus vira para ele e fala assim, eles viram, mas Jesus, tá, você tá falando que isso vai acontecer, não vai ficar pedra sobre pedra, mas quando que isso vai acontecer? Que sinal indicará a sua volta e o fim dos tempos?
creio que a cabeça dos discípulos naquele momento deve ter dado um bug. Como que você está falando, Jesus, que você vai voltar se você nem saiu de perto da gente? Jesus ele faz discursos no capítulo anterior, dizendo que iriam prender, dizendo que iria matar. É quando Pedro se levanta e fala assim: Jesus, enquanto você estiver perto de mim, nada disso vai acontecer. Mas Jesus está falando com eles aqui: olha, quando eu voltar, vai ser o fim. Isso vai acontecer quando tiver chegado o próximo fim, quando tiver chegado o próximo a minha volta. E aí Jesus vai falando, eles vão perguntando: mas Jesus, o que indica então a sua volta? Eles começam a pedir sinais de quando Jesus voltaria. Mas eu creio que eles ainda não tinham entendido, porque hoje, para nós que já sabemos que Jesus já veio nessa terra, morreu, ele vai voltar, quando a gente fala os sinais da vinda de Jesus, isso é claro na nossa mente. Nós conseguimos entender perfeitamente, porque nós sabemos que Jesus já veio, ele não está mais entre nós e ele irá voltar. Mas na cabeça do discípulo, gente, isso é difícil de entender, porque Jesus estava no meio deles. Jesus ainda estava com eles e Jesus começa a falar assim: olha, quando chegar o fim, isso vai acontecer, isso vai acontecer. E a primeira coisa é que ele fala é o seguinte, primeira deixa, né, o primeiro sinal: muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão muitos. O primeiro sinal é a multiplicação do engano. A multiplicação de pessoas dizendo que é Cristo. No grego isso aqui é Cristo, mas no hebraico isso aqui é Messias. O que é Messias? Muitos vão enganar, né? Messias significa alguém ungido por meio militar e religioso para restaurar a ordem. Onde que a gente vai ver isso aqui hoje? Nos nossos tempos. A gente vai ver isso na política. Vai vir alguém, né, um Messias, né, entre aspas, Messias significa alguém com poder militar e religioso para restaurar uma ordem perdida. A política hoje exerce isso aqui. Então eu, particularmente, creio que esses falsos ensinos, o Messias esperado, ele vem da política, sabe? É um meio religioso, é um sistema. Eu não acredito que seja uma pessoa. E quando aqui fala muitos virão em meu nome dizendo eu sou Cristo, não está falando que eles vão ser mestre, né? Não está falando que eles vão ser Jesus, mas vai ser alguém que vai restaurar uma ordem. E vão enganar muitos. Eu vejo isso um pouco já acontecendo no nosso meio hoje, sabe? E aqui Jesus está falando, olha, que ninguém engane vocês. O meio para que a gente não seja enganado é só conhecendo a verdade. Como eu vou saber que eu estou tomando um suco de laranja se eu não sei o que é laranja? Vocês estão entendendo? Só me passa para trás falando, eu vou tomar um suco de goiaba, e a pessoa vai falar assim, isso aqui é um suco de laranja. Só vou tomar se eu não souber o que é laranja. Porque se eu souber o que é laranja, ninguém pode me dar um suco de goiaba falando que é laranja. Então o fato é que Jesus está falando, olha, não deixe que ninguém vos engane. Para não ser enganado, você precisa conhecer a verdade. Você precisa conhecer aquilo que é certo. Porque se você não conhece, de fato, as pessoas vão te passar para trás. Então, apegue-se à palavra. Nós estamos caminhando mesmo para o fim dos tempos. Nós vamos ver aqui o que acompanha os fins do tempo, né? Muitas pessoas vão se levantar tentando enganar, dizendo, eu sou Cristo, eu sou o Messias esperado. E enganarão muitos. Olha que engraçado. Jesus aqui está falando o seguinte, muitos vão tentar enganar. E vão conseguir. Gente, olha que engraçado. Jesus está falando assim, vão tentar enganar vocês. E eles vão conseguir. Se vão enganar, vai ser porque tem pessoas que não caminham numa verdade, não conhecem a verdade de Cristo e vão se permitir ser enganados. Por quem? Por Cristo, por um sistema, pelo Messias, né? Alguém com poder político e militar, religioso, para restaurar uma ordem. Bom dia, minha pastora. Deus abençoe o seu dia. Eita glória. Olha pra você ver. Então a gente tem que ficar primeiro atento ao quê? Em conhecer a verdade. Porque se você conhece uma verdade, ninguém vai te passar para trás. Se você conhece o que é o certo, se você sabe o que é um suco de laranja, ninguém vai te dar um suco de goiaba falando que é laranja. Porque você não vai aceitar. O segundo, muitos ouvirão falar de guerras e ameaças de guerra, mas não entre em pânico. Sim, é necessário que essas coisas ocorram, mas ainda não será o fim. Então aqui, rumores de guerra.
A gente vê isso acontecendo hoje? Vê. Nós vemos isso acontecendo, tem guerra, já tem países que conflitam um com o outro, mas eu creio que ainda não é nesse grau que Jesus volta. O grau que Jesus vai voltar, eu creio que ainda vai ser um grau maior, onde todos vão ali ficar murmurando, tipo assim, falando, gente, a guerra, vai acontecer guerra, país tal tá contra tal, e ali essa guerra entre nação, né, uma nação, ele vai falar no versículo 7, uma nação guerreará contra outra, um reino contra outro reino. Quando ele fala de uma nação contra outra nação, eu não imagino que seja Brasil contra Estados Unidos contra o Egito. Eu imagino que é uma guerra de etnia. Quando a gente vai estudar a escatologia, porque isso aqui Jesus está falando acerca da volta dele, e isso já volta para escatologia, a gente vai ver que é uma guerra entre etnias, uma guerra entre povos. É o que a gente está vendo hoje. Negro brigando contra o branco, o índio brigando contra o não índio. A gente vai ver africano brigando contra os italianos. Eu imagino que é nesse nível de guerra, onde o eu do ser humano ele vai aumentar tanto que, tipo assim, eu não consigo mais conviver com você. Hoje, gente, eu já vejo que onde a gente vive já tem um problema grande, que você não pode falar determinadas palavras, você não pode, igual eu pelo menos na minha vida toda, a minha mãe me chamou de neguinha, a minha mãe me chamou de nega, e falar negro hoje não pode. Olha pra você ver que absurdo, eu nunca vi uma maldade numa palavra que a minha mãe falava, e tava tudo certo. Só que se uma pessoa se tratar a um negro hoje falando que ele é negro, se ele se sentir ofendido, ele vai processar. Onde que a gente vai parar com isso? Com essa intolerância das pessoas de tipo, olha, você tem que me tratar como rei. Falta só pedir para chamar de vossa alteza. Sabe, quando você sabe quem que você é, não é a cor, não é o seu cabelo, não é nada que vai te fazer menor ou maior. A pessoa pode me chamar daquilo que ela quiser. Eu tenho amigos que me chamam de nega e não tem problema nenhum nisso. Só que tem um tanto de gente que se levanta nessa nação grandemente ofendido. E vai começar uma guerra, gente. Uma guerra de etnia. Uma guerra igual, por exemplo, tem um público aí que ele pede atenção especial. Tem públicos que quer ser mesmo colocado em pedestal. Essa guerra que Jesus está falando, olha, vai se levantar uma nação contra outra, um reino contra outro. Hoje nós não temos reinado. Reinado que eu falo assim, de rei, a não ser lá no Reino Unido. Mas as nações, aqui está falando que é guerra de rei contra outro rei. E quem se considera rei? Quem coloca o seu eu aqui em cima. Quando você vê a diferença do outro e você fala assim, ó, eu sou igual a você, e ai de você se não falar comigo da forma que eu quero que você fale. Ali vai levantar um reino contra outro reino, etnia contra etnia, né? Nação brigando contra a nação. Por quê? Porque não se encontraram em Jesus. Haverá fome e terremotos em várias partes do mundo. E aqui, esses terremotos não é só terremotos. Quando você vai estudar a palavra no fundo, vai ver que também vai se levantar maremotos, né? Tudo isso vai acontecer quando chegar o fim. E ele fala assim, ó, tudo isso, porém, será apenas o começo das dores. Jesus faz uma menção aqui a Isaías 26. Isaías 26 vai falar sobre a dor de parto, o que antecede, né, o nascimento de uma criança, e Isaías vai colocar assim, olha, haverá dores no parto. Jesus faz uma menção aqui a essa questão das dores. Essa dor aqui, ó, é uma dor que antecede o nascimento. Então, para Cristo vir, é necessário um sofrimento, esse sofrimento benigno, para que Cristo ele retorne. E ele continua. Então, isso aqui, ó, esses 3 pontos, multiplicação de engano, rumores de guerra, nação contra nação, tudo isso aqui, ó, é o princípio. Nação contra nação. E aí depois, em segundo ponto, então vocês serão presos, perseguidos, mortos por minha causa, serão odiados em todo o mundo. Muitos se afastarão de mim e trairão e odiarão uns aos outros. Ponto importante para a gente observar. O segundo ponto está falando que vocês vão ser presos, mortos, perseguidos e injustiçados por conta do meu nome. Gente, isso aqui está acontecendo hoje? Muitos de fato já têm raiva de cristão. Muitos de fato perseguem cristão. Talvez uma perseguição no seu trabalho, na escola, faculdade, no seu bairro, onde você passa.
Porém, a gente não vive isso aqui no extremo. Isso aqui não aumentou. Tá falando assim, ó, vocês vão ser mortos pelo meu nome. Vocês vão ser perseguidos por conta por me seguir. Vocês vão ser odiados em todo mundo. Gente, odiado em todo mundo. Não é odiado num pequeno grupo. É odiado em todo mundo. Depois a gente vê multiplicação de engano. Eu vejo que isso já tem acontecido. Rumores de guerra não ampliado, mas já se ouve falar sobre guerras, já se ouve falar de país contra país, nação contra nação, já tem essa questão de um povo se levantar contra outro, do negro se levantar contra o branco, do pardo, não sei o que, levantar contra o outro, do índio, de isso, de aquilo outro. Grupos, né, que se sentem ali reis, se levantando contra outros. Isso já tem acontecido. Porém, nós ainda não somos odiados em todo mundo. Isso ainda vai acontecer. Guarda isso no seu coração, sabe? Vai acontecer. E aí Jesus está falando assim, olha, muitos vão se afastar de mim e trairão e odiarão uns aos outros. Falsos mestres vão se levantar entre vocês e vão enganar muitos. O pecado, ele vai aumentar e o amor de muitos vai se esfriar. Então hoje eu já tenho um pouco de pânico do que acontece hoje. Já tenho um pouco de... Ai, eu fico assim, meu Deus, como é que as pessoas não acordam? O fato da eleição mexeu muito comigo. O fato do tanto que as pessoas não amam um ao outro, sabe? O tanto que brigaram em rede social, espetando o outro, um cutucando o outro por conta de uma mera eleição. E quando o assunto é reino, o povo não se une para falar da mesma língua, sabe? Ninguém se une para defender um lado. Não tem ninguém gritando nas redes sociais, eu sou de Cristo e você não é, você vai, sabe? Você não vai ser salvo. As pessoas querem gritar, tipo, eu sou Lula, eu sou Bolsonaro. Mas quando o assunto é Cristo, ninguém milita da mesma forma. Porque eu vi que levantou aí o povo que defendia, né, que estava do lado do Bolsonaro. Existe esse povo que levanta dizendo ser cristão. Só que esse povo que se levantou militando, dizendo que é cristão, acaba ferindo aquele que votou no Lula. Acaba machucando aquele que votou no Lula. Não se trata de política, gente. Se trata de reino. Se trata de Cristo. O nosso papel é se posicionar naquilo que nós acreditamos. Você não tem que fazer ninguém descer a goela abaixo aquilo que você quer. E você tem que continuar amando. Jesus estava falando aqui, ó. E o amor de muitos se esfriaria. Mas quem ficar firme até o final, esse será salvo. Ficar firme onde, gente? Ficar firme no amor, porque é isso que está falando do verso 13, o verso 12. Ele está falando, mas aquele que mantiver firme. Aí você pergunta, mantiver firme onde? No amor. Nesse ponto onde muitos vão se esfriar. E por que o amor vai se esfriar? É pelo que já aconteceu aqui agora. Vai se levantar um povo contra o povo. E quando você vê um tanto de gente te odiando, você vê um tanto de gente se levantando contra você, é automática você esfriar o seu amor em relação àquela pessoa, em você não amar ela da forma que ela deveria. Mas é aí que nós vamos provar e ver quem é verdadeiramente cristão. É aí que nós vamos entender quem permaneceu na palavra. Porque quem ficar firme, firme onde? Coloca isso do lado da sua Bíblia ou em anotação. Firme onde? No amor. Aquele que conseguir amar até o fim, esse será salvo. As boas novas, a relação do reino, serão anunciadas em todo o mundo. Então todo mundo precisa escutar de Jesus e ali será o fim. Ele deu aqui as deixas. Os discípulos perguntam, os discípulos questionam quando, como, o que vai acontecer. E Jesus vem falando, vai acontecer isso, isso, isso. Muitos vão enganar, vai se levantar um Cristo, um sistema aí para poder enganar vocês. Vocês vão ver rumores de guerra, guerra a todo instante, nação contra nação, povo contra povo. O amor vai se esfriar, o pecado vai aumentar, mas fica firme. Fica firme, meu irmão. Sabe, não deixa que ninguém te engane, não deixa que ninguém te passe para trás. Chegará o dia em que vocês verão aquilo que o profeta Daniel falou, a terrível profanação que será colocada no lugar santo. Gente, profanação em lugar santo. Aquilo que é... Aí aqui está escrito na minha Bíblia, está entre parênteses. Leitor, preste atenção. Quem estiver na Judeia, fuja para os montes. Quem estiver no terraço alto da sua casa, não desça para pegar suas coisas. Quem estiver no campo, não volte nem para pegar o manto. Que terrível serão aqueles dias para as grávidas, para as mães que estiverem amamentando. Orem
para que fujam de vocês e não sejam no inverno, nem no sábado, pois não haverá mais angústia em qualquer outra ocasião desde que o começo do mundo. E nunca mais haverá angústia tão grande. De fato, se o tempo de calamidade não tivesse sido limitado, ninguém sobreviveria. Mas esse tempo foi limitado por causa dos escolhidos. Portanto, se alguém lhes disser: vejam, aqui está Cristo, ou ali está ele, não acredite, pois falsos cristos, falsos profetas surgirão e realizarão grandes sinais e maravilhas, a fim de enganar, se possível, até os escolhidos. Vejam que eu os avisei disso de antemão. Portanto, se alguém lhe disser: ele está no deserto, nem se deem o trabalho de sair para procurá-lo. E se disserem: está escondido aqui, não acreditem, porque assim como o relâmpago lampeja do leste e brilha no oeste, assim será a vinda do Filho do Homem. Onde estiver o cadáver, ali se ajuntarão os abutres. Imediatamente depois da angústia daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará luz, as estrelas cairão do céu, os poderes do céu serão abalados. Então, por fim, aparecerá no céu o sinal da vinda do homem, e haverá grande lamentação entre todos os povos da terra. Eles verão o Filho do Homem vindo nas nuvens, no céu, com poder e glória. É assim que Jesus ele vai retornar. É assim que Jesus ele vai aparecer, como um relâmpago no céu, ou seja, muito rápido. Ele enviará seus anjos com um forte sopro de trombeta, e eles reunirão os escolhidos de todas as partes do mundo. Que lindo! E ele reunirão todos os escolhidos de toda a parte do mundo, e de uma extremidade à outra do céu. Agora, aprendam a lição da figueira. Quando os ramos surgem e as folhas começam a brotar, vocês sabem que o verão está próximo. Da mesma forma, quando virem todas essas coisas acontecer, saberão que o tempo está muito próximo. Eu lhes digo a verdade: esta geração certamente não passará até que todas essas coisas tenham acontecido. O céu e a terra desaparecerão, mas as minhas palavras jamais desaparecerão. Feliz é aqueles que creem que essa palavra é uma verdade. Feliz é aqueles que acreditam nisso e esperam, firmemente no Senhor. Gente, porque Jesus ele vai voltar. Jesus ele vai retornar para buscar uma igreja santa, uma igreja irrepreensível. E ele está dizendo, gente, vai acontecer tudo isso. Vai se levantar falsos mestres, falsos professores, dizendo que o Cristo está aqui, o Cristo está lá, mas eu não estarei. Contudo, ninguém sabe o dia e nem a hora que essas coisas acontecerão, nem mesmo os anjos do céu, nem o Filho, somente o Pai sabe. Grifa isso na sua Bíblia. Quando Jesus ele vai retornar? Ninguém sabe o dia. Então, quando aparece alguém na internet falando assim, Jesus vai voltar em tal dia, Jesus vai voltar em tal data, não tem como dizer isso. Por quê? Porque nem mesmo o Filho sabe a hora que ele vai retornar. Eu creio que ele está sentado do lado do Pai dele e vai ter um dia que o Pai vai segurar no braço e vai falar assim, filho, é hoje, pode retornar. Gente, que dia. Que dia, velho. Que dia vai ser esse? O dia que o pai vai tocar no braço do filho e vai falar assim, filho, busca lá aqueles que são nossos, deixa eles voltar para morar perto da gente. Quero falar uma coisa para vocês muito importante, é que dentro de nós existe, gente, um buraco que é do tamanho de Deus. No nosso coração tem saudade de Deus, porque nós somos do céu. Do céu nós viemos, pro céu nós precisamos voltar. Jesus ele fez o homem do pó da terra, mas ele soprou no homem o fôlego de vida. O sopro de Deus está dentro do homem. Existe uma parte de Deus que foi colocada dentro do homem. E quando o homem pecou, essa parte foi arrancada. E ali o homem tem esse buraco, essa falta. E é por isso que muitos vão entrar na bebida, muitos vão entrar em um monte de prazer da carne. Muitos vão tentar se satisfazer com mulheres, com homem, com riqueza, com um tanto de coisa. Mas o buraco que existe dentro do ser humano, ele só é satisfeito em Deus. Ele só é satisfeito quando nós nos colocamos no pé dele. Eu falo que tem dia que eu entro dentro de casa e falo assim, pai, que saudade que eu tô do Senhor. Que saudade que eu tô do Senhor, pai.
Sabe, existe algo dentro de mim que grita, eu preciso do meu pai. Tem alguma coisa que fala assim, tá faltando algo dentro de mim. E esse algo tá no meu pai. Gente, Jesus vai voltar para buscar a igreja dele. Ele vai voltar e vai querer encontrar aqueles que são dele. E ele tá falando simples. Aqueles que não ficar pecando, aqueles que permanecer no amor, esses vão se encontrar comigo. Aqueles que aceitarem Jesus, aqueles que escolherem caminhar comigo, esses vão voltar para casa comigo. Assim como um relâmpago no céu, Jesus vai voltar. E que ele ache você de forma irrepreensível, viu? Quando o Filho do Homem voltar, será como o tempo de Noé. Nos dias antes do dilúvio, o povo seguia sua rotina de banquetes, festas de casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. Eles não perceberam o que estava acontecendo, até que veio o dilúvio e levou todos. Assim será na vinda do homem. 2 homens estarão no campo trabalhando juntos, um será levado, o outro deixado. 2 mulheres estarão moendo cereal no moinho, uma será levada, a outra será deixada. Portanto, vigiem, pois não sabem a ocasião que o Senhor virá. Entendam isso, se o dono da casa souber exatamente a hora em que o ladrão ficaria atento e não permitiria que sua casa fosse arrombada. Estejam também preparados, pois o Filho do Homem virá quando menos esperam. O servo fiel e sensato é aquele que o seu senhor encarrega de gerir os seus outros servos da casa e alimentá-lo. Se o senhor voltar e constatar que o servo fez um bom trabalho, haverá recompensa. Eu lhes digo a verdade, ele colocará todos os seus bens sobre o cuidado desse servo. O que acontecerá, porém, com o servo que for mau e pensar: meu senhor não voltará tão cedo, e começar a espancar os outros servos, a comer, a beber, a se embriagar? O senhor desse servo voltará em dia em que não espera, em hora que não conhece, cortará o servo do meio dele e ele lhe dará o mesmo destino aos hipócritas. Ali haverá choro e ranger de dente. Jesus está falando: você quer voltar? Você quer ir comigo para casa? Então permaneça fiel. Se o dono da casa soubesse a hora que o ladrão ia passar, gente, ele vigiaria. Ele colocaria segurança, ele prepararia ali, ficaria ali armado, porque ele não deixaria alguém saquear a casa dele. Eu te falo, aqueles que têm entendimento, aqueles que ouvem, pratica essa palavra. Guarda essa palavra no seu coração. Tá falando que vai acontecer como no tempo de Noé. Bebiam, casavam e davam-se em casamento. Todo mundo estava vivendo sua rotina normal e ninguém percebeu que o mundo iria acabar. Mas aí eu te falo, é errado casar e dar em casamento? Não, não é errado. É errado quando a gente passa a deixar de acreditar que Jesus vai voltar e a gente começa a se comportar como esse servo infiel que fala assim: meu servo não vai voltar tão cedo. Tem gente falando assim: Jesus não volta tão cedo, e por isso permanece pecando, por isso permanece fora dos mandamentos de Deus. Ele vai voltar como um ladrão na noite, e que ele encontre você de forma agradável, em nome de Jesus. Capítulo 25. O 24 e o 25, ele é um bloco só. Ele é continuação, não há separação. Então nós vamos continuar entendendo sobre esse retorno de Cristo. Então o reino dos céus será como as 10 virgens que pegaram suas lamparinas e saíram para encontrar o seu noivo. 5 delas eram insensatas e 5 prudentes. As 5 insensatas não levaram óleo suficiente para as lamparinas, mas as outras 5 tiveram bom senso e levaram óleo reserva. Como o noivo demorou a chegar, todos ficaram com sono e adormeceram. À meia-noite foram acordadas pelo grito: vejam, o noivo está chegando, saiam para recebê-lo. Todas as virgens se levantaram e prepararam as suas lamparinas. Então 5 insensatas pediram à outra: por favor, dê-nos um pouco do seu óleo, pois as nossas lamparinas estão se apagando. As outras, porém, responderam: não temos o suficiente para todas. Vão e comprem o óleo. Quando estavam fora, comprando óleo, o noivo chegou. Meu Deus! Então as 5 que estavam preparadas entraram com ele para o banquete do casamento, e a porta foi trancada.
Mais tarde, quando as outras 5 voltaram, ficaram do lado de fora, chamando: Senhor, Senhor, abra-nos a porta. Portanto, vigiem, pois não sabem nem o dia e nem a hora. Vigiem, pois vocês não sabem nem o dia e nem a hora. 5 virgens prudentes e 5 imprudentes, aquelas que permaneceram, que levaram óleo. No momento em que o noivo voltou, ela tinha óleo para poder acender as suas lamparinas. Porém, aquelas que estavam sem óleo, essas não tiveram nada do que apresentar. Então eu te falo, o que é o óleo hoje? O óleo é você ler a palavra, o óleo é você jejuar, o óleo é você orar, o óleo é você ser alimentado todos os dias da palavra de Deus. Isso garante o seu óleo, isso garante que a sua lâmpada esteja acesa. Tá falando o seguinte, que elas cansaram, a noite chegou e elas quiseram dormir. Essas mulheres que estavam ali, as virgens que estavam esperando o noivo, elas ficaram cansadas, porém, aquelas que tinham óleo, levaram óleo suficiente, no momento em que eles escutaram o grito, elas despertaram e acenderam as suas lamparinas. E naquele momento, elas tinham óleo para suprir aquele trajeto, aquele caminho. Aí eu quero te falar a mesma coisa. Você tem garantido o óleo da sua lâmpada? Se Jesus voltar hoje, ele vai encontrar a sua lâmpada acesa? Ou ele vai encontrar a sua casa em pecado? Você cometendo vários atos de imprudência, mentira, fofoca, ganância, sabe, inveja, ciúme. O que Jesus vai encontrar no seu coração se ele volta hoje para poder te buscar? Se Jesus voltar hoje para você, nós estamos falando aqui da volta geral de Cristo, né? Jesus voltando e tudo findando. Mas e se Jesus voltar hoje para você? Ontem eu estava com uma amiga, a mãe dela faleceu, fui ajudar ela a resolver algumas coisas do velório e Jesus voltou ontem para a mãe dela. Jesus voltou ontem para a mãe dela. E se Jesus voltar hoje para você? Como que está o seu coração? Você tem perdoado as pessoas que estão à sua volta? Você tem liberado perdão? Porque nós vemos aqui Jesus falando o tempo todo, e aquele que quiser perdão do Pai, precisa perdoar também. Aquele que quiser ser salvo, tem que se encontrar dessa forma. Com um coração perdoador, com um coração que ama, com um coração generoso, um coração que tem compaixão por pessoas. E ali ele vai continuar, né? Ele vai continuar falando, daqui a pouco nós vamos ver, ele vai perguntar assim: mas Senhor, quando é que nós te vimos? Quando é que nós podemos, quando que a gente pode contribuir com o seu reino? Versículo 14. O reino dos céus também pode ser ilustrado como a história de um homem que estava a fazer longa viagem. Ele reuniu seus servos, lhe confiou o dinheiro, dividiu de forma proporcional à capacidade deles. O primeiro ele entregou 5 talentos, o segundo, pois, 2 talentos, e o último, 1 talento. Então ele foi viajar. O servo que recebeu 5 talentos começou a investigar o seu dinheiro e investir seu dinheiro e ganhou outros 5. O servo que recebeu 2 talentos também pôs a trabalhar e ganhou outros 2. Mas o servo que recebeu 1 talento cavou um buraco no chão, ali escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, o senhor voltou de viagem, chamou para prestar conta do que haviam usado do dinheiro. O servo ao qual havia confiado 5 talentos apresentou mais 5. O senhor me deu 5 talentos para investir, e eu ganhei mais 5. E o senhor disse: muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel na administração dessa quantia pequena. Agora eu lhe darei muitas outras responsabilidades. Venham celebrar comigo. O servo que havia recebido 2 talentos disse: Senhor, me deu 2 talentos para investir e eu ganhei mais 2. O Senhor disse: muito bem, meu servo bom e fiel. Outra vez: servo bom e fiel. Você foi fiel na administração da quantia pequena. Agora eu lhe darei outras responsabilidades. Venham celebrar comigo. Por último, o servo que havia recebido 1 talento veio e disse: eu sabia que o Senhor é um homem severo, que colhe onde não plantou e ajunta onde não semeou. Eu tive medo de perder seu dinheiro, por isso eu escondi na terra, e aqui está ele. O Senhor, porém, respondeu: servo mau e preguiçoso, ou servo mau e infiel. Se você sabia que eu colho aonde eu não plantei e eu ajunto onde eu não semeei, por que você não depositou meu dinheiro, né, guardou no banco? Pelo menos eu teria recebido os juros. Em seguida ordenou: tirem o dinheiro desse servo e deem aos que têm 10 talentos, pois o que tem mais lhe será dado,
e terá grande quantia. Mas quem nada tem, mesmo o que não tem, lhe será tomado. Agora lança esse servo inútil para fora, para a escuridão, onde haverá choro e ranger de dentes. Aqui eu quero falar um pouquinho sobre propósito, sabe? Aquilo que Deus ele chamou você para poder fazer. Não sei qual que é o chamado seu, não sei para que Deus ele te chamou, mas aqui tá falando na parábola que Jesus ele vai depositar talentos na mão de algumas pessoas. Ele vai dar 1 talento, 2 talentos, 5 talentos. Aquele que recebeu 5 multiplicou, o que recebeu 2 multiplicou. O que recebeu 1 achou que ele não tinha nada. Ele ficou com medo de perder, ele só simplesmente guardou. Não depositou no banco, não fez render nada. Isso está tratando acerca do reino dos céus. Porque no início ele está falando, o reino dos céus também pode ser ilustrado com essa história. Quero te dizer, Deus confiou algo na sua mão. Deus depositou diante de você um talento, um dom, uma habilidade. Você tem multiplicado esse talento? Seja ele qual for, seja um dom para falar, seja um dom para cantar, seja um dom para poder cuidar de vidas. Você precisa multiplicar aquilo que Deus ele colocou na sua mão. Do contrário, aquele servo que chegar no final e falar assim, Senhor, eu fiquei só sentada, eu conheci o Senhor e eu fiquei sentada, não fiz nada. Vai falar assim, servo preguiçoso, vai para a escuridão, vai para onde tem choro e ranger de dente. Você não entra aqui no reino. Por quê? Porque você não multiplicou aquilo que um dia eu te dei. Deus entregou dons e talentos na sua mão. O que você tem feito com eles? Onde você tem colocado essa habilidade que Deus ele colocou diante de você? Faça como esse rapaz aqui, olha. Ele recebeu 5, ele investiu e ganhou mais 5. Mas não tenha medo, não deixa que o medo, o que fez com que esse servo mau e preguiçoso não permanecesse, não rendesse fruto, foi o fato da preguiça dele e o medo de não conseguir ganhar mais e perder o que o Senhor tinha dado. Hoje um dos maiores paralisadores de pessoas nessa terra é o medo. O medo paralisa muita gente. O medo de o que as pessoas vão falar de mim, o que as pessoas vão julgar ao meu respeito. O medo, eu não sei falar. O medo de eu não sei fazer nada. Eu tenho que ficar dentro da minha casa trancada. Talvez está sendo um servo medroso e preguiçoso. Que o Senhor fala que o verdadeiro amor, ele lança fora todo medo. Aonde Cristo ele está, a ousadia. Deus não nos deu espírito de temor, espírito de medo, mas espírito de ousadia. Então receba nessa manhã uma porção de ousadia para você fluir naquilo que Cristo ele te chamou para poder fluir. Para você avançar naquilo que Deus ele pediu para que você fizesse. Para que Deus ele te chamou? Ele vai falar assim, olha, apresente as suas obras. O que você fez nessa terra? Me mostra o meu talento que eu te entreguei multiplicado. Nós somos mordomos, nós somos pequenos cristos nessa terra e nós precisamos manifestar desse reino. Nós precisamos manifestar de Cristo. Não permita que o medo e a preguiça te pare. Gente, a preguiça e o medo, ela para muita gente. A preguiça de sair de casa, a preguiça de mandar uma mensagem para alguém que está precisando, a preguiça de ligar para alguém que está passando por uma tribulação, a preguiça de ajudar alguém a resolver um problema. Você não está multiplicando aquilo que Deus ele colocou na sua mão. E Jesus vai continuar esse discurso, falando assim, agora eu quero falar acerca do juízo final. Quando o Filho do Homem vier em sua glória, acompanhado de todos os seus anjos, ele se sentará em seu trono glorioso. Todas as nações serão reunidas na sua presença e ele separará as pessoas, como o pastor separa as ovelhas dos bodes. Colocará a ovelha do seu lado direito, os bodes à sua esquerda. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita, venham, vocês que são abençoados pelo meu Pai, recebam como herança o reino que ele preparou desde a criação do mundo. Pois eu tive fome e me deram de comer, tive sede e me deram de beber. Era estrangeiro e me convidaram para sua casa. Estava nu e me vestiram. Estava doente e cuidaram de mim. Estava na prisão e me vestiram. Então os justos responderão, Senhor, quando foi que nós vimos faminto e não lhe demos de comer? Ou sedento e não lhes demos de beber? Ou estrangeiro e não convidamos para a nossa casa? Ou nu e o vestimos? Quando foi que vimos o Senhor doente ou na prisão e não visitamos? E o rei dirá, então lhe digo a verdade, quando fizerem isso a um dos meus irmãos, foi a mim que vocês fizeram. Em seguida, o rei se voltará
para os que estiverem à esquerda e dirá: fora daqui, ou apartai-vos de mim, maldito, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Pois eu tive fome e vocês não me deram de comer. Eu tive sede e não me deram de beber. Era estrangeiro e não me convidaram para sua casa. Eu estava nu e não me vestiram. Eu estava doente na prisão e não me visitaram. Então eles dirão: Senhor, quando vimos você faminto, sedento, estrangeiro, doente, nu ou na prisão e não te ajudamos? Ele responderá: eu lhes digo a verdade. Quando se recusaram a ajudar o menor destes meus irmãos ou irmã, foi a mim que vocês se recusaram a ajudar. E estes irão para o castigo eterno, mas os justos irão para a vida eterna. Grifa o versículo 46 também. E estes irão para o castigo eterno, mas os justos irão para a vida eterna. Gente, esse versículo, ele mexe muito comigo, eu guardo ele muito no meu coração. Meu coração, ele queima por missão. Hoje eu trabalho com a parte de missões na igreja. Eu gosto dessa parte da missão, seja ela urbana, na cidade, ou seja transcultural, fora do país. Eu gosto de ajudar vidas, meu coração queima por vidas. É algo que Deus colocou um amor no meu coração por vidas. Eu amo vidas. Então esse versículo mexe muito comigo. Uma vez eu escutei uma história de, não sei se é verídico, se aconteceu, se não aconteceu, mas a pessoa contava que, um mendigo, um morador de rua apareceu diante da pessoa e a pessoa se recusou a dar uma comida, e depois Cristo se revelou àquela pessoa, falando, olha, eu era o Cristo e você não fez nada. Nós temos essa mania ainda hoje, de ver alguém passando por uma dificuldade, uma necessidade, e nós não entramos com providência para a vida daquela pessoa. E Jesus está falando no final assim, olha, vão chegar diante de mim, e eu vou falar assim, olha, eu tive fome e você não me deu de comer, eu tive sede e não me deu de beber, eu estive na prisão, não foste me visitar, eu estive doente, não me deste, não me ajudou, sabe? Eu estive nu e você não me deu o que vestir. Aí muitos vão perguntar, mas Senhor, quando nós vimos? Deus, ele não vai aparecer dessa forma. Ele não vai falar assim, eu sou Jesus e estou pelado, preciso de roupa. Eu sou Jesus, estou com fome, preciso de comer. Mas ele vai se revelar através da vida do nosso irmão. Ele está falando, aquele que faz a um desses pequeninos, esse faz a mim. Aquele que faz a qualquer um dos meus irmãos, esse está fazendo por mim. Então, se você não tem esse hábito, eu quero te falar, em nome de Jesus, receba isso no seu coração. Ajude as pessoas que estão próximas a você. Porque tem muitos filhos de Deus, irmãos nossos, que precisam de ajuda. Pessoas passando fome tem todo dia, com fome, sem o que vestir, presas, no hospital. Vai visitar pessoas no hospital, vai no orfanato, vai nas prisões, sabe? Movimenta. Dê um prato de comida para a pessoa que está passando na sua rua e às vezes está morando na rua. Procura saber quem está passando por dificuldade e vá prestar socorro, porque Jesus vai voltar e vai falar assim, olha, eu tive fome e você não me deu de comer. E você vai questionar, Deus, quando eu te vi? Quando você viu o seu irmão e não fez nada por ele. Isso é sobre o reino, gente. O mundo que nós vivemos hoje não é sobre nós, não é sobre o que temos, o que nós vamos conquistar, não é sobre as nossas riquezas, não é sobre o status que nós ocupamos na sociedade, mas isso aqui se trata do reino. Enquanto nós estivermos na terra, se você se declara cristão, é sobre o reino, é sobre Cristo, é sobre manifestar Jesus nessa terra. Enquanto Jesus estava nessa terra, ele curou os enfermos, ele libertou os cativos, ele salvou os oprimidos, aqueles que estavam precisando de socorro. Jesus, ele veio para anunciar o reino e a nossa missão, ela continua. O capítulo 24 e o 25, nós escutamos acerca do reino de Deus, acerca da vinda de Deus. E eu quero te falar, se você não crê, passa a acreditar. O céu é verdadeiro, o inferno, ele é real. Só que o inferno, assim como diz aqui no versículo 41, ele foi preparado para o diabo e os seus anjos. Não foi preparado para vocês. Então só simplesmente permaneça com a lamparina acesa, com o azeite disponível, crendo que Jesus vai voltar, conhecendo verdade, para que você não seja enganado. Como disse no início do capítulo 24, muitos se levantarão tentando enganar o meu povo e conseguirão enganar parte deles. O amor vai se esfriar, o pecado vai aumentar, mas seja você a pessoa que permanece fiel, declarando uma verdade, anunciando o reino, em nome de Jesus. É isso que eu quero compartilhar com vocês nessa manhã.
Peço que o Espírito Santo ele ministre ainda sobre a vida de vocês, que o Espírito Santo continue revelando segredos infindáveis acerca dele ao coração de vocês. Gente, fica firme. Quando a gente escuta essa palavra, quando a gente lê, né, aqui esse capítulo, a gente entende que nós precisamos permanecer firmes, inabaláveis no Senhor, em nome de Jesus. Vamos orar? Vamos falar com o Senhor? Não é fácil falar da vinda, porque a igreja está dormindo. E quando você toca nesse assunto, meio que a igreja sente tocando o dedo na ferida. Jesus ele chama a gente nesse capítulo para um concerto. Ele começou falando com os discípulos lá no início do capítulo. Para de ficar maravilhado com a construção do templo. O templo é lindo, a construção é maravilhosa, mas não vai ficar pedra sobre pedra. Por quê? Porque o meu reino não é nessa terra. Meu irmão, não se deixe enganar pelas riquezas, os deslumbres desse mundo, mas permaneça firme, inabalável em Cristo, em nome de Jesus. Aleluia, Deus. Aleluia, Jesus. Eu sei que breve o Senhor vai voltar. Sei que breve, Pai, breve o Senhor vai voltar para recolher a sua igreja e um temor vem sobre a minha vida nessa manhã, Pai. E perdoa o meu irmão da vez que nós negligenciamos, Pai, o teu chamado. Eu sei que quando o Senhor fala que me viu com sede, não me deu de beber, me viu com fome, não me deu de comer, o Senhor se tratava dos seus pequeninos, dos seus filhos, de Jerusalém, Pai, de Jerusalém. Nos ensina a olhar com um olhar de amor para a vida do nosso irmão, porque nós queremos nos achar irrepreensível no dia da sua volta. Nós queremos nos achar, Pai amado, dignos de estar ao seu lado. Pai, molda o nosso caráter nessa manhã, molda a nossa vida, molda o nosso coração, retira, Pai, as impurezas. Assim como um oleiro, ele pega um barro e ele começa a amassar e ele vai tentando identificar o cisco, as pedrinhas que ainda tem ali naquela pessoa, Pai. No barro, faz isso com a gente, Deus. Começa a amassar, Pai, amassa o nosso coração, amassa a nossa vida, começa a nos apertar, Pai, nos poupar para saber se ainda há uma impureza no nosso meio. Meu Deus, tira a impureza, tira toda a pedrinha, tira todo o cisco que vai impedir o vaso de ser um lindo um lindo vaso, Pai. Em nome de Jesus, nós queremos ser um vaso vistoso, um vaso bonito, um vaso útil, independente se esse vaso vai ser pintado, se ele vai ser de barro, a cor que ele vai ser, nós não sabemos, mas nós queremos ser um vaso bom nas suas mãos, Pai. Nós queremos ser um vaso útil, nós queremos ser esse servo, Pai, que o Senhor entregou 5 talentos e Ele multiplicou, multiplica as habilidades no nosso meio, em nome de Jesus. Pai, quantas pessoas no nosso meio têm habilidades, têm talentos, meu Pai, lindos, mas estão com os talentos guardados, Pai. Talentos escondidos. Por conta de quê? Por conta do medo, por conta da preguiça, Pai. Retira do nosso meio a preguiça, retira do nosso meio o medo, porque o medo paralisa, mas a ousadia nos faz avançar no reino. Então, em nome de Jesus, vem com a sua mão poderosa sobre as nossas vidas nessa manhã. Transforma, Deus, transforma. Nós queremos mesmo ser transformados pelo Senhor. Não nos deixe ficar deslumbrado, maravilhados com as coisas dessa terra, porque o seu reino não é dessa terra, Pai. O seu reino é celestial. E eu vejo a hora que o Senhor vai bater na porta e vai voltar para buscar a igreja. Vem logo, Pai, vem logo. Eu sei que o meu anseio para te encontrar é grande, mas que o mesmo anseio que eu tenho para te encontrar, esse mesmo anseio seja para eu anunciar o reino, porque o Senhor não virá enquanto o evangelho não for propagado a todas as nações. Que essa fome esteja dentro do meu coração e do coração do meu irmão, de anunciar as boas novas, Pai, para que o Senhor venha, em nome de Jesus. Amém e amém. Gente, para aqueles que têm fome e sede de justiça para Jesus voltar, tenha fome e sede de anunciar o evangelho, porque ele termina falando assim, olha, eu vou retornar quando o meu evangelho for pregado em todo o mundo. Então, se você tem esse anseio, pregue o evangelho. Pregue o evangelho, anuncie o reino em nome de Jesus. Para aqueles que gostam de dar um print, já manda aí glória pro céu, coloca um amém. Manda glória, igreja, manda glória pro céu. Glória! Deixa eu ajeitar aqui o cabelo. Para aqueles que gostam de tirar um print, marca, chama um amigo para estar estudando com a gente.
mais uma manhã rompendo e avançando no reino. Quero deixar um convite. Hoje é dia de mercado lá na igreja. Para aqueles que não conhecem, eu congrego no ministério que chama Vida por Vidas, em Belo Horizonte. E hoje é dia de mercado. O mercado é uma estrutura que nós criamos, um mini mercadinho, onde a gente atende 20 famílias durante o período de 3 meses. Se você quiser participar e for de morar em Belo Horizonte, quiser conhecer o projeto, você está convidado, começa às 9 horas. Se você é de longe, quer contribuir, quer ajudar com esse projeto, você pode me chamar. Se você quiser ver como é que funciona, eu mando para o seu videozinho. Mas é um projeto lindo. A gente dá suporte não só no alimento, mas na alma, tem atendimento psicológico, tem atendimento em outras áreas. Cada profissional da igreja se levanta, né, para poder contribuir com aquilo que quer, área da saúde, com a profissão, advogados. E se você quiser também ajudar com algum item, tipo, eu quero doar um macarrão. Como é que eu faço? Eu te falo, você pode transferir para a conta ou você pode mandar também a sua doação, tá? Se de alguma forma você quiser ajudar, pode me procurar. Hoje nós falamos sobre essa parte. Eu tive fome e não me deste de comer. Você contribuindo com um macarrão, com um arroz, com feijão, você está ajudando no reino. Porque são famílias que hoje têm passado por um período de dificuldade, mas que eu creio também que é só um período, sabe? Elas vão sair desse ponto. É isso, pessoal. Que Deus abençoe o dia de vocês. Façam um excepcional dia. Sábado e domingo é muito difícil as pessoas levantarem para estarem aqui. Quero agradecer e honrar a vida de vocês. Muito obrigado por vocês terem levantado cedo, porque muitos trabalham, né, a semana toda. E aí chega no sábado a pessoa quer dormir até mais tarde. Muito obrigada, viu? Um beijo grande no coração de vocês. Se apeguem a essa palavra. O Pai vai voltar. Fica firme, viu? Coragem. Coragem. Um beijo, um queijo e até amanhã, se Deus quiser.